Olá, gente. É bom a gente estar juntos aí para mais um encontro, trabalhando ainda a questão dos pressupostos científicos da disciplina Metodologia Científica, comigo, o professor Misael Amaral. É, a gente está tratando ainda de muitas questões teóricas, por isso o nome desse item da disciplina eu dei de pressupostos, né? Ou seja, a gente precisa trabalhar e pensar um arcabouço enorme, teórico, para que quando a gente for adentrar o campo efetivamente científico prático, a praxis da coisa, de se fazer um artigo científico, de se fazer uma resenha científica, um relatório crítico, uma resenha crítica. Mais tarde vocês vão fazer o seu trabalho de conclusão de curso, que abarca uma série de coisas, uma série de regras, normas, sobretudo da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Enfim, é importante a gente ter, nesse período inicial, embora confesso que seja muito exaustivamente teórico, a gente ter essa ideia de como as coisas acontecem dentro do fazer científico, tá bom? Sobretudo para nós das ciências humanas, né, e ciências sociais, diferentemente, por exemplo, do pessoal que abarca, né, que trabalha as ciências exatas ou as ciências dos fenômenos, né? É bem diferente. A gente vai tratar, então, de aspectos da humanidade. Então, só para a gente ficar bem claro assim, a nossa diretiva, que eu estou buscando fazer com vocês nesse primeiro momento? É a gente tratar das metodologias, dos pressupostos científicos, ou seja, como é que eu faço para caminhar, para escrever um artigo científico, como é que é a linguagem de um cientista. Ah, mas puxa vida, Misael, eu não vou ser cientista, tudo bem. Mas ao adentrar ao campo da universidade, ao campo de uma graduação, como é o caso de vocês, a gente vai fatalmente ser exigido nessa área acadêmica, né? A área acadêmica é fundamental nessa questão para a gente fugir do senso comum, aquilo que eu já expliquei para vocês, né? A gente havia falado em aulas anteriores acerca da questão do senso comum. O que é o senso comum? É aquilo que todo mundo acha que é, né? E já o cientista ele não acha, ele vai buscar as evidências. Você vai perceber, por exemplo, vamos lá, um historiador, ele nunca vai dizer, é assim o fato. Olha, até agora, as evidências mostram isso. Então, o que eu quero trazer para vocês, gente, falando de outro modo, falando de um modo mais objetivo e buscando ser mais didático. O cientista, em última análise, ele nada mais é do que um investigador. Ele nunca está satisfeito com, por exemplo, um investigador da cena de um crime. Ele vai buscando as evidências, pautando os seus argumentos em fatos, para que a partir daí ele consiga elaborar uma teoria, possa elaborar um pensamento científico ou uma lei. Aí é onde eu quero me ater com vocês. A grande discussão, a gente vai rever algumas questões, mas uma coisa que eu quero deixar claro para vocês. A grande discussão que ocorre nas ciências, né, sobretudo aí, lembra que eu falei para vocês do século XVI, XVII para cá, eu falei do Renascimento para vocês, né? O que é o Renascimento? É a volta à cultura greco-romana, sobretudo a cultura grega, e aí olha que interessante, para a gente pensar em termos de fazer científico, de um olhar científico, a gente precisa voltar para o pensamento grego, né? Tales, que é século V antes de Cristo, ele começa a trabalhar a questão das evidências científicas.
tirando a ideia de que tudo que acontece na natureza é uma questão de uma intervenção divina. É assim porque Deus quis, aconteceu esse terremoto porque Deus quis, aconteceu essa chuva porque Deus quis. Então temos que fazer um sacrifício pro Deus tal, pro Deus Poseidon do mar, enfim. E isso abarca várias culturas, tá, pessoal? Não apenas a grega, estou dando exemplo da grega, mas a cananita, por exemplo, acontecia isso, enfim. Aqui na Mesoamérica, né, no período pré-colombiano e antes de Colombo, a gente percebe os maias, os incas, os astecas, né, adorando Deus Sol, Deus Lua. Os egípcios faziam isso. Então, assim, esse era o primeiro estágio de tentativa de explicação do mundo, dos fenômenos da natureza, pelo olhar mítico da mitologia e pelo olhar associado à religião. Quando os gregos, eles, embora, olha que interessante, eles tinham um panteão de deuses enormes, né? Enorme. Mas os gregos, eles começam a tentar descolar isso, sobretudo ali com Tales, que eu falei para vocês, depois Sócrates. Sócrates, inclusive, ele é condenado à morte. Uma das acusações é porque ele não acreditava nos deuses. Então ele é forçado a tomar veneno. É dada a possibilidade, ou ele renega, né, a sua crença no sentido das pessoas, ou ele é condenado à morte. Então o que acontece? Ele prefere morrer a abandonar as suas crenças, a sua crença, sobretudo, no homem, no ser humano. Nem tudo é pautado no divino, nas coisas, nos desejos dos deuses. Então, essa é uma das condenações, que ele não acreditava nos deuses. Esse descolamento, né, desse aspecto místico para o aspecto racional, o aspecto lógico da coisa, isso é ciência. E a ideia de investigação, para vocês terem uma ideia, como eu falei para vocês aí, Tales, no século V a.C., século VI a.C., 500 e pouquinho antes de Cristo, ou seja, portanto, há 2.500 anos, ele previu um eclipse solar por cálculos matemáticos. Então, olha que interessante. É claro, gente, que foi um processo lá atrás, o objetivo da aula aqui não é esse, não é a história da ciência, mas só dando pitadas para vocês, para que a gente possa entender como esse processo, não gosto muito da palavra evolução, mas desse processo de desenvolvimento científico foi sendo construído ao longo do tempo. E quando eu tenho no Renascimento, aí eu estou falando de século XV e XVI, então estou falando de 1400, 1500, a gente tem esse resgate desses aspectos científicos, é um caminho sem volta. Então, guardem isso na cabecinha de vocês. O Renascimento é o grande vetor, é a grande mola propulsora dos últimos 1000 anos, que mudam o cenário científico, tecnológico. A gente é fruto disso. Eu vou te dar um exemplo muito claro. 22 de abril de 1500. Quem que aporta em terras do Novo Mundo, né, que aí depois ficou conhecido como Brasil? Pedro Álvares Cabral. As grandes navegações. As grandes navegações são um reflexo de como essa questão da busca pelo científico, pela autonomia humana, isso é muito importante, a autonomia do homem. Eu não dependo só do Deus tal, do Deus do mar, do Deus do céu, não, eu vou fazendo as minhas coisas. E aí eu começo a descobrir, eu começo a estabelecer leis físicas, leis científicas. Isso, e aí está o ponto do nosso bate-papo de hoje, porque a construção dessas leis físicas, elas requerem o quê? Metodologia. Qual método que eu vou utilizar? Né? Qual a forma que eu vou fazer isso? É igual uma receita de bolo, gente. Tem que colocar tantas colheres disso, tantas colheres de açúcar, enfim, uma porção aqui correta de fermento. Se você colocar a porção errada, ou o bolo fica solado, ou ele fica inchado demais. Então, olha que interessante. Assim é a ciência. Então, quero que vocês guardem na cabecinha de vocês que o cientista ele vai buscar sempre
não um questionamento por si, entende, gente? Não ser aquela coisa chata, não, eu não acredito em nada, não um ceticismo barato, um ceticismo... ceticismo é a pessoa que tem dúvida demais, né? Por si só. Não, mas tá, mas qual o objetivo disso? Por que acontece dessa forma esse fenômeno? E aí eu tenho o desdobramento, sobretudo, como eu falei para vocês, a partir do século XVII. Então vamos pensar, ó, 1500, 1600, 1700, a partir dali, mas sobretudo século XIX, o desembocar dessa avalanche de pensamento científico, de momentos que a ciência ela começa ganhar, a andar a passos largos. O desembocar disso é o grande século XIX. E nesse século XIX, eu tenho uma série de heranças, né, das ciências da natureza, ciências que explicam os fenômenos da natureza. Descobre-se que o raio não é uma questão divina de um deus, Thor, por exemplo, ou o deus Zeus, não. É uma descarga elétrica. A questão do porquê um determinado objeto cai, né? Por que um determinado objeto cai? Se você soltá-lo, ele cai. Por quê? Porque existe uma força que puxa esse objeto, chamado gravidade. Lembra? Peso, aquelas coisas. Isaac Newton. Então, o que acontece, pessoal? Os cientistas começam a perceber que o mundo ele é regido por leis matemáticas, leis físicas. E aí, sobretudo nas ciências exatas, nas ciências da natureza, busca-se, guarde isso, estabelecer equações de funcionamento. Então eu sei que o peso é igual a massa vezes a gravidade. Estabeleci uma equação. Se eu estabeleci uma equação de funcionamento e aquilo é comprovado, é ciência. Então, isso funciona muito bem para as ciências da natureza, para as ciências exatas. Mas quando eu vou para as ciências humanas, para as humanidades, isso muda. Eu não consigo estabelecer equações de funcionamento para o comportamento humano. Eu não consigo estabelecer uma equação de funcionamento para um tratamento psicológico, de um trauma, de uma síndrome do pânico, por exemplo. Como é que faz? Então não é ciência. Então, num primeiro momento, houve esse embate entre as ciências humanas. O que são as ciências humanas, pessoal? São as ciências que estudam o comportamento humano, o homem de um modo geral. Então tem a história, a filosofia, a antropologia, a sociologia, eu tenho a teologia, eu tenho a educação. A educação está aí, né, dentro das ciências humanas. E dentro das ciências humanas eu tenho as ciências sociais, que elas interagem, mas são independentes. As ciências sociais, elas estudam as ações sociais desse mesmo homem, dentro de um contexto social. O fato social, como é que o homem se comporta dentro da sociedade. Isso são as ciências sociais. Então, por exemplo, a economia, o direito. O direito é uma ciência social, né, que está dentro, né, das humanidades, das ciências humanas. Mas só para vocês entenderem como é que a coisa vai modificando. Essa classificação que eu dei para vocês é a classificação segundo o MEC e o CNPq. Mas para a gente avançar aqui um pouquinho na nossa ideia, então, o cientista é aquele que busca investigar as coisas, tá? E nesse processo de investigação, eu tenho a construção de hipóteses. Será que é isso? O que é uma hipótese? Olha, eu penso que pode acontecer assim. Então, eu vou estudar o caminho, eu vou buscar elaborar um método para que aquela minha hipótese, para que aquela minha tese, ela seja comprovada ou não. Isso que é importante também, tá, gente? Dentro do mundo científico, quando a gente também não comprova alguma coisa, é importante. Vou dar um exemplo claro para que a gente está vivendo agora nessa pandemia. Estão criando, né? O mundo inteiro está em busca de vacinas aí, tá certo? Com certeza, vários tipos de anticorpos foram testados, tipagens sanguíneas, tipos de reagentes foram utilizados e não se chegou a uma conclusão
positiva. Ok, então esses reagentes, ou esse tipo de metodologia, a gente tem que evitar. Vamos pular para outra? Isso também é ciência, tá? O não também na ciência é importante, isso que eu quero chegar, tá bom? Então, a gente tem nesse processo de investigação científica a construção de hipóteses, tá certo? Que partem da onde? De uma predição, ou seja, eu vou... É um pressuposto, olha aí o título da disciplina, dessa aula, é um pressuposto, é uma primeira ideia que eu tenho. A partir dessa primeira ideia, eu vou elaborando métodos, também formas do fazer científico, e eu vou explicar. Conseguindo essa explicação, eu busco uma averiguação para acertar e verificar se aquele mecanismo, se aquele método, se aquele objeto de estudo, ele me trouxe alguma resposta clara. E, de novo, tá, gente? Voltando um pouquinho àquilo que eu falei para vocês, dentro das ciências exatas, eu tenho equações de funcionamento. Nas ciências humanas, não. E por isso elas não são ciência, no primeiro momento havia essa discussão, então não são ciência. E eu tenho uma série de filósofos ah, da história da ciência, né, sobretudo do século XIX e iníciozinho do XX, o Wilhelm Dilthey, o próprio Max Weber, Karl Marx, entre outros, que vão dizer o seguinte: olha, peraí, não é porque eu não tenho uma equação de funcionamento que não é ciência. Eu posso utilizar outros mecanismos científicos para comprovar. Então aí vem o método da indução, da dedução. O que é indução? É eu pegar alguma coisa que é particular e generalizar. A dedução é alguma coisa que é geral e eu particularizar aquilo. Aquilo que eu falei para vocês. Todo cachorro tem rabo. Todo cachorro tem rabo. Então, o bulldog, que é um cachorro, terá rabo. É mais ou menos essa ideia. São sistemas lógicos que a gente vai pensando. Isso está na vida da gente, pessoal. A gente mesmo, vocês mesmos falam aí, quando alguém vem com uma coisa louca na cabeça, fala, isso não tem lógica nenhuma. A gente é tributário desse processo, né? Então, essa construção teórica, ela vai dividir, então, em ciências naturais, ciências exatas, que têm equação de funcionamento, e as ciências sociais e humanas, que não têm uma equação de funcionamento, mas têm outros caminhos, outros métodos para se tornarem ciência e analisarem o objeto fim, que é o homem. Como é que o homem se comportou nisso? Por exemplo, a própria história, né? A história ela é um grande exemplo disso, porque a gente tem uma ideia de um fato histórico, tá bom? Até que se descobre um documento que, olha, na verdade aquele fato histórico não aconteceu naquela data, mas aconteceu em outra data, ou seja, então o fenômeno histórico também é dinâmico, também ele muda, tá bom? Então, dentro desse processo, a gente tem explicações científicas da tradição aristotélica. Lembra que eu falei de Sócrates, Platão e Aristóteles? Esses três caras mudam, né? Os gregos, de novo, eles fazem uma mudança de paradigma nessa questão do ser acadêmico, né? Da ideia científica. E bebendo dessa fonte lá na frente, Galileu, que é o cara que vai comprovar o quê, gente? Que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas a Terra gira em torno do Sol. Então, repara que isso aí eu estou falando, gente, de 1600 e pouquinho, há 400 anos atrás. Então, assim, isso foi uma mudança de paradigma enorme, sabe? Por quê? Porque a partir daí eu começo a estabelecer, então, equações de funcionamento. Eu começo a buscar na ciência as respostas para o que acontece na natureza e no próprio ser humano, tá? E aí eu tenho algumas correntes, muitas, viu, gente? Mas vou elencar pouquíssimas aqui, só para a gente ter uma passão aqui acerca desse desenvolvimento do fazer científico
Uma delas é o positivismo, com Augusto Comte e Stuart Mill, que eles, para o positivismo, eu tenho um processo monismo metodológico, ou seja, só tem aquela forma de fazer. É um único princípio que eu vou seguir, por isso monismo, tá? Mono. E é uma abordagem metodológica que trabalha muito das questões das ciências sociais dentro de uma perspectiva das ciências naturais. Vai entrar em choque. É a mesma coisa de eu pedir para um geólogo, alguém que estuda as rochas, né, enfim, os tipos de rochas, tipos de terreno, como é que esse cara vai utilizar a metodologia que ele usa para estudar a mente humana, por exemplo, um psicanalista, um psicólogo, são coisas totalmente distintas e por serem distintas eu vou utilizar métodos distintos, tá bom? E aí, em função disso, eu tenho essa escola positivista, surge a antipositivista, que vai exatamente de encontro, tá? Uma coisinha para ensinar vocês. Quando eu falo de encontro, é chocar. Quando eu falo ao encontro, eu vou harmonizar. São coisas diferentes. Eu vejo muita gente boa falando aí, trocando essa coisa. Então, a escola antipositivista ela vai negar essa ideia que só tem um método para fazer as coisas, só tem um método científico para fazer as coisas, né? E vai dizer das limitações que essas ciências têm. Nem sempre eu vou as ciências naturais têm. Nem sempre eu vou conseguir estabelecer uma equação de funcionamento. Nem sempre. E nem por isso aquilo não vai ser científico. Então, nomes que eu falei para vocês é o Dilthey, o Max Weber, entre outros, tá? O Dilthey é um dos caras que faz que é bem importante para nós, que ele estabelece o conceito das ciências do espírito. O que são as ciências do espírito? Ciências do espírito humano, tá certo, gente? Que abarcam as questões comportamentais, as complexidades humanas. Por isso, ciências do espírito humano. Está lá no slide, o nome dele é Wilhelm Dilthey, ele é um alemão. Então, o Dilthey ele vai trabalhar essa questão com a gente, mostrando que existe um outro leque, existem outras metodologias para eu estudar as outras faces científicas que não as ciências naturais. Então, por exemplo, a psicologia está dentro da ciência do espírito, sociologia, a própria história, a educação, a filosofia, dentre outras, tá bom? E aí, é muito interessante a gente pensar nessa questão da metodologia, porque dependendo do tipo de metodologia que eu vou estabelecer, eu vou chegar num resultado ou não. Onde eu quero chegar com esse nosso bate-papo de hoje, pessoal? Se insiram nesse mundo científico com uma coisa que precisa despertar em vocês. A ideia da curiosidade, a ideia da investigação, a ideia, isso precisa ser gerado, precisa ser criado em nós, tá? A ideia de não se satisfazer apenas com o que é dito. Porque com aquilo que é dito todo mundo acredita, isso é senso comum, tá? Mas é assim mesmo? Por quê? Qual foi a diretriz científica? Qual foi a metodologia utilizada? A partir desse processo, a partir dessa ideia, a gente começa a estabelecer em nós o pensamento científico, tá? Eu peço a vocês que estudem, então, o material que está na plataforma, tá bom? Vale muito a pena, tem muito mais coisa lá. Leiam e que a gente possa prosseguir aí esse desenvolvimento científico para mim, para vocês, esse crescimento para a gente enquanto pessoa mesmo, para que nós sejamos melhores profissionais, profissionais muito mais bem preparados, e isso, o processo científico, a ideia de investigação, a ideia questionadora faz muito bem para a gente, tá bom? Um grande abraço, até o próximo encontro.